Olá, pessoal. Vamos então para mais uma aula da cadeira de Administração da Produção. Essa semana é uma aula assíncrona, então eu vou fazer um vídeo explicando um pouco das técnicas, né, de gestão da qualidade, mas, claro, leiam o capítulo que está lá no Moodle, né, e eu deixei uma atividade no fórum para complementar, então leiam, assistam o vídeo e depois eu vou explicar aqui no vídeo como que vocês vão fazer para participar do fórum, tá? Que está lá no Moodle. Bom, o capítulo do livro vai trazer uma série de ferramentas de gestão da qualidade, né? Como fluxogramas, folha de verificação, alguns gráficos, histogramas, diagramas, né? Eu vou explicar todos eles aqui, mas tem que ficar muito claro que essas ferramentas, elas não se esgotam aqui, né? No livro. Então, vocês ficam livres aí para pesquisar, para sugerir novas técnicas. A ideia aqui é pegar as principais, tá? Então, não acreditem que elas se esgotam nessa listagem aqui de 7 ou 10 técnicas de gestão da qualidade, tá? Bom, aqui é um resumo, porque o mais importante é, além de conhecer cada técnica, é saber aonde utilizar, né? Então, por exemplo, uma folha de verificação, ela vai me ajudar a coletar algumas informações para tentar identificar um problema. Depois eu vou entrar em mais detalhe, né, em cada uma dessas ferramentas aqui, tá? Então, essa parte do vídeo, eu sugiro que depois que vocês assistirem todo o vídeo, retomem esse trecho aqui, tá bom? Ao menos para vocês entenderem que existem problemas relacionados à gestão da qualidade que algumas técnicas não vão ajudar, tá? Então, esse slide aqui é mais para dar uma síntese, mas a primeira técnica, né, um fluxograma de processo. Bom, eu vou utilizar essa estrutura, essa imagem, né, essas figuras, quando eu quero mapear um processo. Em que momentos eu devo mapear um processo? Quando as pessoas têm dúvida, quando não se sabe, né? Quando eu tenho um documento para qual setor eu envio, quem é que assina, quando é que tem que voltar. Então, quando eu tenho um processo complicado, demorado e que está sempre me trazendo problemas, nada melhor do que eu começar fazendo um fluxograma desse processo, que é fazer um mapeamento disso, né? Já vi TCC serem feitos a partir de problemas de empresas que não tinham seu fluxograma e a partir do estudo do aluno ou da aluna, se desenhou um fluxograma de processo, né? Então, cada figura vai indicar uma ação, né? Então, quando eu tenho essa primeira figura ali, vai indicar o início ou o fim, né, de um processo. Quando eu tenho um retângulo, vai ser a atividade que eu estou executando, né? O losango é quando eu tenho que tomar uma decisão, a seta é a direção desse processo, né? Quando eu tenho essas folhas aqui, né, são documentos que eu tenho que anexar, então, nesse processo, tá? Quando eu tenho essa figura aqui parecida com um D, né, significa que eu tenho que esperar algum tempo, né, em algum setor, sei lá, 2 dias, 5 dias, para alguém assinar um documento, para alguém fazer um relatório, né? E quando eu tenho um fluxograma muito extenso, eu coloco esse círculo no final da folha para indicar que ele vai continuar na folha seguinte, né? Então, às vezes eu posso ter 2, 3, 4, 5 folhas de um fluxograma, tá? Aqui eu tenho um exemplo de um fluxograma. Eu sei que pode estar, talvez, pequena a figura, mas imaginem que vocês têm aqui 6 linhas, né? Cada linha é mais ou menos como se fosse um setor dentro de um jornal, desde quando se define um tema de uma matéria, até isso ser publicado lá enfim, né, no jornal. Então, começa lá com a função gestora de tema, né? Então, o fluxograma, ele ajuda a identificar qual setor é responsável por qual parte do processo, né? Isso evita muito problema no sentido de saber quem é responsável pelo trabalho, né? E responsável por o quê? Então, aqui a pessoa que define o tema, ela tem lá algumas tarefas e vai passar para o redator. O redator vai ter suas tarefas e vai passar para o editor, né? O editor, depois que lê essa matéria, vai revisar e se está ok, vai mandar para o web designer ou vai devolver para o redator corrigir, revisar o texto, né? Enfim, tá? E assim por diante, tá? Então, vejam que aqui ficou um fluxograma bem interessante de algo muito corriqueiro, né? Que é uma matéria de jornal. Então,
eu acho muito interessante quem trabalha com isso, quem consegue mapear processos, né? É algo que parece difícil, mas depois que a pessoa começa a pegar jeito para elaborar, funciona, né? E aqui, claro, a pessoa que for fazer esse fluxograma tem que dominar o setor, né? Tem que saber exatamente as etapas, né, para poder fazer o fluxograma da maneira correta, né? Tá? Então, a segunda técnica são folhas de verificação. Elas servem para a gente controlar, por exemplo, aqui no caso quantas vezes o banheiro de um restaurante foi limpo, né? Então, aqui tem as horas, né? Essa folha fica no verso, na parte de trás da porta lá do banheiro, vamos supor, do restaurante, e cada pessoa que faz a limpeza assina, né? Então, tem a data, tem as horas e a hora que o banheiro foi revisado, né? Então, claro, aqui é uma questão do banheiro, mas poderia ser num restaurante também, a limpeza do freezer, a limpeza da geladeira, a limpeza dos armários, né? Dá para fazer folhas de verificação, ou quem trabalha em algum lugar que tem que medir a temperatura, a hora que a temperatura foi verificada, né? Tá? Dá para pensar em várias aplicações para a folha de verificação. Vejam bem, eu só estou controlando a data e horário que as coisas estão sendo feitas, né? Ou daqui a pouco isso aqui poderia ser, eu poderia anotar o número de problemas que eu recebo lá na minha central telefônica, né? De problemas de entrega daqui a pouco, né? Eu posso ir anotando também, eu posso dar algumas eu posso variar um pouco a aplicação. Continua sendo uma folha de verificação, mas no caso, eu estou aplicando para problemas que eu recebo na minha central telefônica, né? Então, ou no WhatsApp da empresa, né? As pessoas me procuram mais para reagendamentos ou para cancelamentos, eu posso ir tentando mapear esses tipos de contatos que eu vou recebendo, uma folha de verificação também, né? Como nesse exemplo aqui, tá? As reclamações dos clientes de segunda a sexta-feira e eu vou anotando quais são as reclamações dos problemas, né, por tipo, e eu vejo aqui que eu recebo mais ligações na quinta e na sexta e na segunda e menos terça e quarta, né, e que eu tenho muito mais reclamações por atraso do que por riscos, por exemplo, né. Então, ela pode me ajudar. Vejam, é a mesma folha de verificação, mas com uma aplicação diferente, tá? Depois, turma, eu tenho outro exemplo aqui, né? Eu posso fazer uma folha de verificação para saber se a temperatura está em conformidade, se a higienização está em conformidade, o horário. Eu posso ir acrescentando colunas aqui. Vejam que na primeira eu só tinha a hora e a assinatura. Aqui eu tenho dias e tipos de reclamações, e depois eu tenho o parâmetro, a situação, o horário e a pessoa responsável, tá? Eu posso variar, então, uma folha de verificação. Depois, o livro traz o que é um controle estatístico do processo, né? Então, imaginem que, por exemplo, uma vez eu fui no estoque de uma grande farmacêutica aqui do Rio Grande do Sul, que tem, sei lá, 400 farmácias, e os pedidos que chegam lá no controle de estoque, antes de saírem para serem despachados no transporte, na logística, eles passam por uma pesagem, né? Então, se no pedido tem lá 10 itens, tem 10 caixas de remédio X, 20 caixas de remédio Y, essa caixa com essa caixa que está com todos os 30 produtos ali dentro, ela é pesada, e cada item do estoque, ele já foi pesado previamente, então uma caixa de aspirina, o sistema sabe que tem lá 40 gramas, por exemplo, né? Se no meu pedido tem 10 caixas, o peso desse pedido tem que ter 400 gramas. Então, qualquer peso acima ou abaixo, o sistema vai ver que tem um erro e vai tirar essa caixa do transporte, né?
Então, é mais ou menos assim que funciona um controle estatístico quando eu pego o peso. Quem já foi em caixa de supermercado com fazer o autoatendimento na hora de pagar, vocês têm que pegar as compras, passar no leitor e colocar numa sacola plástica que tem uma balança embaixo. Cada item do supermercado já teve o peso do produto registrado e é por ali que eles controlam, né? Então, se dá alguma variação no peso, o sistema vai alertar. É mais ou menos assim que funciona aqui, né? Nesse exemplo que eu estou te mostrando para vocês, e nos exemplos que eu dei tanto da farmácia quanto do supermercado, né? Quando tem um item que passou do limite, tanto para cima quanto para baixo, ok, ele vai me emitir o alerta. Tudo bem se tiver uma variação pequena, né? Esses dias eu fui passar uma caixa de sei lá, era um iogurte e era 250 gramas e se lá na fábrica o iogurte não saiu com as 250 ml, 250 gramas, vai dar problema aqui no mercado, inclusive, né, com essas caixas automáticas, se tiver um pouquinho a menos das 250 gramas ou miligramas, não vai passar aqui no supermercado por causa do peso, né, tá, então o sistema vai alertar. Depois eu tenho o diagrama de Pareto, isso aqui é interessante porque talvez vocês já devam ter escutado como curva ABC, tá? Então vejam, se por exemplo, eu fiz aquela folha de verificação dos erros, né, das reclamações dos meus clientes, se depois eu pegar e tabular isso para apenas os motivos das reclamações e as quantidades, e tentar resolver esses problemas, né, porque gestão da qualidade é um pouco, é isso, assim, eu enxergar o problema dentro da fábrica ou dentro da minha empresa e não levar isso para fora da fábrica, né? Então, se eu conseguir identificar aqui todos esses erros, todas essas reclamações, claro que eu não vou conseguir resolver tudo ao mesmo tempo, né? Então, talvez uma forma de fazer isso é eu criar uma tabela e criar gráficos aqui, né? Onde eu tenho o item com o maior número de reclamações, aqui no caso é atrasos na entrega e depois atrasos na transportadora. Vejam que só esses dois itens aqui, acompanhem essa linha aqui, né? O primeiro item representa 40% e o segundo item 25%, 35%, né? Então, só esses dois itens representam juntos 75% das reclamações. E é uma forma, talvez, de eu resolver isso, é começar por aqui, né? Eu posso começar por aqui a resolver os problemas e já resolvo 75% das reclamações, né? Eu não consigo, então, resolver tudo, mas eu acabo atacando uma grande parte dos problemas, né? Tá? Eu já consigo ter um retorno imediato, assim, bem rápido. Outra técnica é 5W2Hs, isso se usa em várias, né, situações, então, os Hs de inglês, né, então, o que, por quê, como, onde, quem, quando e quanto, então, isso aqui eu uso muito para projetos, né, o que eu vou fazer, por que eu tenho que fazer, qual é o método, né, qual é o procedimento, aonde, quem, aqui é uma das principais questões, quem é o responsável por esse projeto, né? Na disciplina de TGA que eu dou, TGA1, eu divido os grupos e cada grupo tem uma série de tarefas, e dentro de cada grupo, essas tarefas, o grupo se divide e cada aluno fica responsável por uma parte, né? Então, fica fácil até para os grupos se dividirem. Vocês, no caso, poderiam fazer isso no trabalho da disciplina, na pesquisa aplicada, né? Sei lá, um faz a introdução, outro faz o referencial teórico, né? Vocês poderiam montar uma planilha 5W2Hs para dividir as tarefas e acompanhando os prazos, quem é o responsável, o que tem que fazer, né? Então, também muito utilizada essa técnica, em gestão de projetos, principalmente, tá? Aqui tem só um exemplo, né? Tá? Então, por exemplo, a Laurissa
responsável pela reunião com segurança no início do turno, na unidade de BH, porque tem que diminuir os acidentes, isso vai ser no dia 7 de maio, uma reunião com o supervisor de segurança e 5 minutos iniciais no turno, não tem custo nenhum, né? Por outro lado, o Roberto tem que comprar um novo sistema de manutenção lá para São Paulo, porque os dias, eles não estão conseguindo bater as metas de produção, existe um prazo para 1º de março, tem que implementar esse sistema e o custo é de R$20 mil. Então, fica tudo registrado, está tudo aqui, todo mundo sabe suas tarefas, todo mundo sabe seus prazos, o que tem que fazer, quanto vai custar. É uma forma bem clara, assim, de registrar essa informação, né? Depois o diagrama de Ishikawa, é também conhecido como espinha de peixe, onde aqui na cabeça a gente põe o problema, e cada espinha aqui é uma variável, né? Então, o problema pode ser decorrente de diversas causas, pode ser por causa da mão de obra, pode ser por causa de uma máquina, das medidas, ou do meio ambiente, do material, ou do método, né? Então, eu vou olhar as causas em relação a cada uma dessas variáveis e ver como que cada uma causa um problema, né? Tá? Então, aqui é interessante para a gente fazer um diagnóstico. A gente não está falando em solução de problema, a gente está falando em diagnosticar o que está causando o problema. Então, provavelmente eu precisaria de uma outra técnica depois dessa para ir lá e resolver o problema, né? Aqui é só para mapear o problema, tá? Aqui, ex-alunos, no trabalho da própria disciplina, escreveram um artigo depois para entender por que uma agroindústria familiar tinha dificuldade em atender uma demanda na produção de pães caseiros, né? E aí se deram conta que os problemas, né, eram relacionados ao excesso de trabalho, então era apenas um casal, onde eles não queriam contratar ninguém, por conta das receitas, dos pães, das bolachas caseiras, das cucas, né? Então era quase que uma receita de família, e eles não queriam contratar ninguém, só que eles também não conseguiam vencer a demanda do produto. Então faltava mais ou menos 30% de produção para que se atendesse essa demanda, né? Então eles foram atrás para entender o que estava causando isso, né? Então, era também a questão não havia uma sucessão, então eles não tinham filhos que pudessem tocar o negócio, eram resistentes a essa mão de obra externa, às mudanças, né? Não havia uma gestão de custos, não tinha uma visão muito empreendedora, e aqui o grupo, ao menos, mapeou o que estava causando essa falta de se atender essa demanda, né? Depois, o ciclo PDCA, o livro também traz, então uma ferramenta básica para o pessoal da administração, provavelmente vocês já viram em outras disciplinas, talvez até na cadeira de Teoria Geral da Administração, talvez em OSM, não sei, talvez, mas eu vou primeiro planejar, né, ou identificar um problema, vou montar um plano de ação, para depois executar, para depois ver se isso deu certo, ou seja, eu vou fazer uma verificação, ver o que deu certo, e se deu certo eu padronizo, e se deu errado, eu corrijo, tá? E depois repito esse ciclo. Então, esse ciclo do PDCA é algo muito utilizado, né, na administração, tá? E também não deixa de ser uma ferramenta de gestão da qualidade. Aqui mais um exemplo, né? Então, primeiro identifico o problema, observo, né? Tento entender as causas desse problema, elaboro um plano de ação, coloco em prática, verifico, vejo se deu certo, se não deu certo eu volto, se não eu vou adiante para padronizar de fato na minha empresa essa mudança, né? Depois tem a matriz GUT ou GUT, então eu tenho vários problemas para resolver na minha empresa ou no meu dia a dia, e eu vou tentar estabelecer uma prioridade. Então, essa matriz me ajuda a priorizar problemas a serem resolvidos, né? Eu posso tentar priorizar por gravidade, o que é mais grave, né? Vou pegar que nem numa emergência de um hospital. Eles vão atender os casos mais graves, mais urgentes primeiro, né? Então, sei lá, alguém tá lá, levou 5 tiros, sei lá, né? Enfim, vão dar preferência para essa pessoa que está num estado grave, né?
Então, é algo mais intenso, que pode gerar um outro problema, isso eu não resolver, né? Depois a questão da urgência, até acho que esse caso do paciente entra mais como uma urgência, né? Depende, daqui a pouco entra nos dois, assim, o que é urgente, né? Tem a ver com a intensidade, e a urgência tem a ver mais com o tempo. Então, tem coisas que são graves, mas não são urgentes. Isso é importante a gente destacar aqui a principal diferença, né? E tem coisas que são urgentes, mas não são graves, né? Tem essas duas diferenças aí, tá? Mas a principal diferença aqui é urgência está relacionado a tempo, né? Então, se vocês tivessem um trabalho para ser entregue hoje, isso é urgente. Se o prazo é hoje, isso é urgente. Não quer dizer que é grave, né? Tá? E a tendência é se isso se refere então, à probabilidade desses danos se tornarem maiores com o decorrer do tempo. Né? Então, por exemplo, eu posso não arrumar o freio do meu carro hoje, ou do caminhão lá da empresa hoje, mas se eu demorar muito tempo, ou seja, isso não é urgente, ainda não é grave, mas se eu levar muito tempo, daqui a pouco não vai adiantar só trocar as pastilhas do freio, eu vou ter que trocar o conjunto todo, trocar a roda daqui a pouco, né? Isso aí vai piorar com o tempo. Ou se eu não trocar a correia dentada do veículo da empresa, daqui a pouco vai ter um problema no motor. Né? Então, há uma tendência que se piorar com o tempo. Né? Bom, e como é que eu faço isso no dia a dia, né? Aqui, deixa eu arrumar aqui, pessoal, o slide aqui ao vivo, né? Como é que eu faço isso, então? Eu listo as minhas tarefas e eu vou dando nota de 1 a 5 para cada tarefa, tá? Escreveu o post lá, gravidade 2, urgência 2 e tendência 3, tipo, né, um pouquinho mais problemático, né, em relação à tendência. Criar novas campanhas de ads, né? Gravidade é 3, urgência 3, a tendência é 3. E eu vou fazendo isso com todos os itens, e depois eu multiplico todos eles, né? Por exemplo, aqui no escrever o post, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12, né? Isso é uma forma, claro, vocês podem estar pensando assim, tá, mas isso é muito subjetivo, né? É muito subjetivo eu dar uma nota, sim, é super subjetivo e esse é um ponto falho desse método, mas é uma maneira de eu tentar identificar o que é mais importante, o que eu devo priorizar, né? E eu nivelo gravidade, urgência e tendência, né? Entende? Então, o que der minha nota mais alta, eu vou priorizar aqui, tá? E aí, por que multiplicar? Por que não somar, Carlos? Porque somar não vai apresentar uma diferença tão grande quanto a multiplicação, tá? Se eu só fosse somar, os números ficariam muito próximos uns dos outros. E isso ia dificultar eu priorizar. Então, se multiplica para mostrar essa diferença, tá? Tá bem? Agora sim, o brainstorming é uma ideia que a questão aqui é quando eu tenho um problema e eu chamo as pessoas para trazerem ideias, então uma tempestade de ideias, né, para resolver algum problema. E aí tem algumas dicas, né, então, por exemplo, eu tenho que incentivar a participação das pessoas, se eu estou querendo ideias novas, ideias diferentes, as pessoas têm que se sentir à vontade, elas têm que ser convidadas, tem que ter um ambiente propício para a criatividade, não vai ser lá no meio do setor, com os telefones tocando, atendendo o público, provavelmente tem que tirar essas pessoas do lugar e fazer isso num momento apropriado, num dia, num horário, né? Não vai ser na sexta-feira às 7 da noite que eu vou fazer isso, né? E também não posso criticar as ideias ou proibir ideias, as pessoas têm que se sentir super à vontade para poder fazer sugestões sem serem criticadas, né? Se eu quero justamente que são ideias diferentes, as pessoas não podem rir de uma ideia que aparecer, por exemplo. Não podem dizer que não tem nada a ver, né? Todas as ideias têm que ser anotadas, todas as ideias têm que ser registradas, para depois que todo mundo falar, o grupo começar a pensar em soluções, tá? Beleza? Bom, aqui, turma, aquela fala que eu fiz lá no início, dizendo, olha, voltem depois, lembrando que cada uma das técnicas que eu falei aqui, ela serve para para solucionar algum tipo de problema.
né? Eu tenho que tipos de problema? Identificar causas, considerar soluções alternativas, fazer projetos e soluções, implementar soluções, verificar performance. Então, para cada tipo de problema, eu tenho uma ferramenta da qualidade. E muitas vezes, uma técnica vai complementar a outra. Eu dei o exemplo aqui, né? Eu posso começar com uma folha de verificação e depois fazer um diagrama de Pareto, né? E depois do diagrama de Pareto, eu posso usar a espinha de peixe, por exemplo, para identificar a causa desse problema, entende? Então, eu posso ir amarrando essas técnicas uma depois das outras, tá? Isso é o mais importante. Vocês saberem quando usar e qual técnica usar antes, qual técnica usar depois. Lembrando que apenas uma técnica, muitas vezes, pode não resolver o problema, mas sim é usar elas em conjunto, tá? Pensando nisso, eu deixei lá no fórum, no Moodle, um fórum de atividades para vocês identificarem no lugar de trabalho de vocês uma aplicação real de ferramentas de gestão da qualidade. Então, não identifiquem só uma ferramenta. Se possível, identifiquem mais, tá? E não esqueçam de descrever o contexto dessa aplicação. A gente usa a folha de verificação aqui na empresa que faz isso, porque daí a gente consegue tal informação. Então, deem um detalhamento quando vocês forem fazer essa resposta, tá? Identifiquem as técnicas de gestão da qualidade e expliquem como que ela é usada, por que ela é usada, etc. Tá? Depois disso, façam uma análise crítica e vejam se nesse mesmo processo ou em outro processo da empresa tem algo aí que não está sendo utilizado a gestão da qualidade. E aí vocês devem propor uma técnica ou mais de uma técnica para resolver esse problema. Tá bem? Então, primeiro identifiquem um processo que possui gestão da qualidade, como é que ele funciona, etc e tal, e depois procurem algum setor aí, algum processo que não tem nenhuma ferramenta de gestão da qualidade. Então, descrevam esse problema, descrevam o processo e façam a proposição de uma ou mais técnicas de gestão da qualidade para melhorar esse processo, tá? Essa tarefa é individual e eu dei aí o prazo aí de uma semana para vocês resolverem. Está aqui no fórum, tá? Já está disponível essa atividade para vocês, tá? Espero que o vídeo tenha contribuído, mas isso não exime vocês de lerem o capítulo. O capítulo é muito mais completo, tem mais informações, mais detalhes, né? Então, façam a leitura do material. Tá bem, turma? Um abraço aí a todos e até logo.